Boa tarde a todos. Estamos ao vivo, falando direto de Lisboa, capital de Portugal, numa conexão global com Vale do Silício nos Estados Unidos, com São Paulo no Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o João Borga, é o presidente da Startup Portugal. O João Borga já foi assessor do ministro da Economia. O João Borga tem uma larga experiência nesse relacionamento com as startups e com os empresários estrangeiros que vivem e têm negócios em Portugal. E o João vai responder também as perguntas do sócio da Startse no Vale do Silício, que é o Philippe Lamonier, e também do sócio fundador da Startse, que está lá em São Paulo, Júnior Bornelli. João, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente por um tempo mais longo hoje, no meio de tanta coisa acontecendo aqui em Portugal, mas a nossa pergunta é direta. E agora Portugal? João, Portugal conseguiu internacionalizar, reter talentos, atrair investimentos, vai conseguir manter esses investimentos e talentos depois da crise? Isso é um pouco de futurologia, quer dizer, todos nós sabemos o que é que estamos a passar, todos nós estamos em casa devido a esta crise de saúde que toda a gente pensa que se vai tornar uma crise económica, mas ninguém tem a certeza do que é que vai acontecer. Aquilo que eu vos posso garantir é que somos uma comunidade e uma sociedade resiliente. Quando a crise apertou há uns anos atrás, em 2008 e depois em 2011, foi as alturas em que a comunidade se juntou mais, se tornou mais coesa e capaz de produzir projetos de muita qualidade. Portanto, eu tenho muita confiança de que, qualquer que seja dos cenários, temos um grupo de pessoas, um grupo de empresas, de instituições que vão lutar pelo sucesso do dia-a-dia das suas iniciativas. Felipe. Bom dia, pessoal de Portugal, que eu tenho um carinho, pessoal que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração. Eu sou brasileiro, moro no Vale do Silício, mas português de carteirinha, adoro a hospitalidade e o país português. Então, sempre, pelo menos uma vez por ano, estou aí. A gente tem alguns programas, né, que a gente faz da Startse em Portugal, principalmente na época do Web Summit, justamente para mostrar as oportunidades do ecossistema empreendedor português, né, quando a gente está falando de inovação e empreendedorismo em startups. Eu acho que o cenário hoje, né, eu estou muito empolgado para ver como Portugal vai sair dessa, né, crise, e é um dos países que eu estou apostando bastante bastante as fichas, porque essa transformação que Portugal vem fazendo nos últimos anos, né, justamente atraindo de volta os talentos que foram para fora, investindo nesse ecossistema de inovação, para provocar justamente essa transformação que está provocando, não só no ecossistema, não só na área de indústria de tecnologia, mas no país inteiro. Eu queria justamente perguntar para o João, né, que é um dos líderes, grandes agentes provocadores desse movimento, o que na visão do João, como Portugal vai ficar atrativo, na visão do João, Portugal vai ficar atrativo, o que vai ficar atrativo para Portugal, para as pessoas que estão de fora, né, seja do Vale do Silício, seja do Brasil, seja de outros lugares da Europa e outros lugares do mundo, o que nesse momento vai ficar atrativo em Portugal para as pessoas que estão de fora consigam enxergar as oportunidades pós-crise em Portugal? É assim, em primeiro, acho que me esqueci de agradecer ao convite para estar aqui hoje, portanto, agradecer-vos imenso a oportunidade de falar para a vossa comunidade e desejar também boa saúde, fiquem em casa e essas coisas todas que hoje em dia passam. Pós-crise, como diria no início, nós não sabemos exatamente o que é que esta crise quer dizer, porque se nós olharmos para aquilo que aconteceu com a Coreia do Sul, a economia retomou muito rapidamente e na China também. E, portanto, há aqui alguma apreensão, principalmente no mundo das startups, onde o dinheiro é levado muito, muito perto daquilo que é o limite. E, portanto, a pessoa tem o orçamento muito bem contado e tem o capital de risco e a injeção de capital muito pensada para escalar, mas não para aguentar embates de paragem completa do sistema. E, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer e estamos na expectativa. Dito isto, eu acho que há coisas que Portugal tem que são únicas. Uma delas é aquilo que temos estado a ver, que é a capacidade da mobilização do país inteiro para entrar em lockdown, em quarentena imediato, e foi
bastaram uns dias para a sociedade civil se organizar e recuperar. Uma das outras coisas que eu tenho visto, que também acho que vai influenciar na saída, esta capacidade de mobilização vai com certeza influenciar na saída para uma economia mais forte, é também o facto de repente, mais de metade da sociedade se transformou em teletrabalhadores. E, portanto, isto é uma alteração de paradigma da maneira como funciona e como os serviços digitais produzidos pelas startups vão poder integrar no mercado interno do país, e a capacidade do mercado absorver novos serviços vai aumentar muito, porque as pessoas passaram a utilizar estas ferramentas, passaram a ser capazes de trabalhar em teletrabalho e a perceber o valor disso, desde as indústrias mais tradicionais até às indústrias mais avançadas, que tiveram que efetivamente mobilizar a equipa toda para fora dos escritórios. Como é que isso vai acontecer exatamente após a crise? Depende muito de todos nós, depende muito de quanto nós quisermos vender serviços e de quanto nós quisermos optimizar. Uma coisa que aconteceu no passado em Portugal, eu acho que isto é importante para aquilo que serão as vantagens do nosso país, foi que quando nós tivemos a crise, foi na altura em que as startups tiveram mais sucesso. As startups, por natureza, desenvolvem soluções para reduzir os custos, para simplificar a vida das pessoas, para trazer para a indústria, para a economia, formas mais rápidas e simples de fazer as coisas, com vantagem económica para todas as partes. Numa situação em que nós enfrentamos uma crise muito rápida, aquilo a que eu assisto é que são as startups que oferecem essas soluções o mais rapidamente possível para o mercado. E eu vejo gente a fazer já pivôs ao modelo de negócio e a adaptar-se àquilo que está neste momento de cima da mesa, porque sabem que só assim é que vão sobreviver. E, portanto, isso é uma característica da nossa comunidade e dos ecossistemas de startup em geral, mas da nossa comunidade garantidamente. Para além disso, há uma atenção especial por parte das instituições bancárias, do governo, dos investidores, para que esta não é uma situação normal. E, portanto, eu acho que no pós-crise nós vamos, de uma forma ou outra, ver muito apoio que não estava até agora no mercado. E isso é muito importante. É muito importante porque garante às pessoas que estão à frente dos projetos que este é um momento difícil, mas que há uma luz do outro lado, que eventualmente vamos sair desta situação, que isto não é eterno, vai demorar 1 mês, 2 meses máximo, e do outro lado avizinha-se um mercado novo para explorar, com atores diferentes, com formas diferentes de abordar o mercado, e isso é muito positivo. Dito isto, temos um país que é amigo de quem vem de fora, sempre fomos o nosso melhor quando tivemos as fronteiras e o país aberto. Acabámos de... Todas as pessoas que estavam em processo de legalização em Portugal, que eram imigrantes ou que estavam cá com residências, resolvemos o problema delas todas de uma só vez, para garantir que tivessem acesso a todos os cuidados de saúde que necessitassem e pudessem reportar tudo aquilo que, sem receio nenhum do seu processo ser tratado de forma errada. Temos tido o cuidado de garantir que há soluções para as pessoas que não têm tanta sorte como nós, como a maior parte de nós, de ter condições para suportar esta crise. Portanto, há muito apoio social a ser integrado e a trazer as pessoas para dentro, e não temos medo de dizer que esta é uma crise sanitária, uma crise de saúde, e portanto vamos parar o país, porque a economia nós conseguimos recuperá-la. A economia já o recuperámos várias vezes. As vidas das pessoas nós nunca vamos conseguir recuperar. Isso não é uma coisa que se resolva. E portanto, com isto na mão, vamos transformar aquilo que é o nosso dia-a-dia, mas olhando sempre para o futuro com medidas e com apoios para trazer as pessoas. Há muitas coisas a serem preparadas, nomeadamente o e-residency, que vai permitir a qualquer pessoa em qualquer lado do mundo criar uma empresa em Portugal, até os programas que temos neste momento para atrair startups, como o Startup Visa e outros programas. Portanto, acho que há uma boa capacidade para sairmos daqui com muitas ofertas para quem quiser trabalhar connosco ou vir trabalhar em Portugal. Vamos direto a São Paulo, então, com o Júnior Bornelli. Júnior. Bom, pessoal, é um prazer falar com vocês. Assim como o Felipe, estive em Portugal recentemente para o Web Summit, visitamos vários lugares aí em Portugal, conhecemos bastante um pouquinho desse ecossistema todo, de todo o bom trabalho, João, que vocês têm feito aí. E aqui, João, a gente está vendo um cenário, como você falou, previsões para o futuro agora são muito difíceis, ninguém sabe o que vai acontecer, então é o estudo mesmo de futurologia. Mas eu quero
focar no que está acontecendo agora, que a gente já consegue perceber. Tem uma frase muito famosa de um ex-presidente brasileiro aqui, o Juscelino Kubitschek, que fala que no governo dele ele queria fazer 50 anos em 5. E o que o coronavírus, essa crise toda, está fazendo com as empresas é ter que fazer 50 anos em 5 meses, 5 dias, muito rapidamente. Então, coisas que levariam um bom tempo para acontecer estão acontecendo muito rápido. Exemplos aqui no Brasil. Há muito tempo a gente já tem tecnologia para fazer telemedicina, mas o governo não autorizava, e de uma hora para outra autorizou e está todo mundo fazendo. Então, coisas que a gente acelerou o processo de inovação, e isso é positivo. Por outro lado, a gente está vendo empresas passando por grandes dificuldades. Eu falei agora de manhã com o Florian, que é fundador da Loft, que é um dos unicórnios aqui brasileiros. Então, empresas de pequeno porte, de grande porte, estão tendo dificuldades de se adaptar a essa nova realidade. Como em Portugal vocês estão vendo, primeiro, as oportunidades de se digitalizar muito rápido, como isso vai trazer coisas boas, e, ao mesmo tempo, enfrentar esse período de curto prazo que vai apertar o caixa das empresas, que vai dificultar os próximos meses. Como é que vocês estão vendo esse movimento, olhando curto e longo prazo? Pronto. É assim, vou começar primeiro a dizer que a cidade é maravilhosa. Adoro a sua cidade. A minha irmã viveu aí durante 1 ano e meio e tive a oportunidade de visitar várias vezes por tempo, portanto, adoro São Paulo. Tenho muitas saudades e tenho que voltar em breve. Pensar nisso. Aquilo que nós estamos a ver em curto prazo é isso, ou seja, modelos de negócio que eram levados muito à linha, empresas que não tinham liquidez por demanda e que é normal nas startups, estão neste momento a passar alguma dificuldade. Temos também visto, o setor do turismo é muito forte em Portugal, não sei se têm noção, mas representa uma fatia grande daquilo que é a inovação produzida no país e daquilo que é a economia. Como é compreensível, o turismo está parado e é previsível que esteja parado durante alguns meses. Vamos ver como corre este verão. Temos estado a trabalhar no curto prazo para que haja, e principalmente o Governo tem lançado iniciativas para que haja liquidez, ou seja, permitir a que os empresários que têm modelos de negócio que são viáveis e que estão comprovadamente viabilizados, mas isso é uma decisão deles sempre, recorrerem a linhas de crédito com garantia do Estado para poderem ir levantar liquidez. Estamos a falar de uma injeção de cerca de 400 milhões de euros no ecossistema, na comunidade imediata, para além de todos os outros programas que existiam já, como o 200M, para investimento em startups, que está a sofrer algumas alterações para poder ter investimentos que estavam em fase de avaliação saírem mais rápido. Temos também estado a ver algumas outras linhas com garantias mútuas, particularmente para o turismo, que permitem aos empresários ir buscar alguma liquidez imediata sem ser com garantias, ou seja, podem ir buscar diretamente e devolver mais à frente, ou caso comprovem que tiveram danos irreversíveis que possa ser perdoada. Estas são medidas de liquidez imediata que já foram lançadas a semana passada e que estão a ser adotadas pela maior parte das empresas. Foi criado também um estatuto especial de layoff que permite que uma empresa em situação de paragem absoluta ou de paragem a mais de 40% possa colocar em casa os seus funcionários e o Estado assume, e eu agora aqui não quero enganar ninguém, mas eu julgo que é cerca de 70%, 65% a 70% do salário de cada um desses funcionários enquanto eles estiverem em layoff, que depois voltam a ser reintegrados mais à frente. Há um conjunto alargado de iniciativas e é muito dinâmico, ou seja, todos os dias estão a sair iniciativas novas para suportar a economia que permitem que as empresas, quer sejam startups, quer sejam PMEs, quer sejam grandes empresas, estejam a conseguir ou tentem superar isto com o mínimo de impacto possível naquilo que é as suas forças de trabalho e a sua capacidade de sobreviver. Preocupa-nos de alguma forma que haja perca de empregos, porque perder empregos, as pessoas dispensarem as suas equipas é relativamente fácil, é uma medida rápida de tomar, mas é uma medida que tem impacto a longo termo, porque depois recuperar um programador, recuperar um bom marketeer digital, recuperar estes quadros, depois é mais difícil. A seguir, eles com certeza resolveram as suas vidas e há todo um capital que foi investido em termos de conhecimento com estas pessoas que se perde, que
que demora depois a voltar a adquirir. E, portanto, é uma preocupação grande a retenção dos postos de trabalho para que depois a economia volte a arrancar daqui a 3, 4, 5 semanas de uma forma natural. João, eu vou pedir licença, esse assunto da macroeconomia é muito importante, porque é isso, né? A manutenção de emprego é o assunto que atinge diretamente a vida e o drama das pessoas no mundo inteiro, e num país como Portugal, que viveu uma crise em 2005 importante, uma crise em 2008 importante, isso é muito sensível, sem dúvida nenhuma. Mas vou pedir licença para sair um pouco da macroeconomia e trazer para a microeconomia e as pequenas ideias que podem se tornar grandes soluções, inclusive na geração de empregos e reaquecimento de alguns setores. Eu sei que a Startup Portugal se juntou a várias outras plataformas de startups, aceleradoras e incubadoras para juntas lançarem programas de criatividade e também para buscar soluções para esse momento de crise. Há outras iniciativas também em Portugal, mas aqui, talvez pela característica do país, tanto você já comentou no começo, tanto por se unir diante da crise, então, ser um país também menor que o Brasil, conseguiu fazer alguma ação unida. E a pergunta que eu faço é, já tem alguma boa ideia, já tem alguma boa história, já tem alguma coisa saindo? Porque, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, né? E muitas empresas, muitas startups, alguns unicórnios, a Startse, que promove junto com a Startup Portugal essa live de hoje, a Startse, eu fico à vontade de dizer, porque eu observei daqui a Startse sendo pioneira no Brasil, ao lançar um super programa de formação executiva, de formação de empresários, de formação de empreendedores, um curso de 100 horas, gratuito, online. Eles foram os primeiros a lançaram de forma parruda, ousada, num processo de reinvenção, e vi que aqui e lá houve algumas iniciativas conjuntas, mas houve muitas iniciativas das próprias empresas tentando criar novos produtos e projetos de uma forma diferente na crise. Ver o que a Startse fez foi lançar um programa gratuito de 100 horas de curso. Não é uma empresa que vive de vender curso, né? Lançar curso gratuito. Mas o que tem aqui em Portugal, de novo, de bacana, de inspirador, que você já viu que ainda não foi publicado, porque as pessoas ainda estão criando lá? Você está aqui, dei aqui assim um furo, não é? Mais ou menos isso. Então, é assim, o que é que eu tenho visto que seja... Primeiro contextualizar, nós desde que isto nos começou a atingir e que nós começámos um bocadinho antes dos primeiros casos terem aparecido, quando começámos a ver que Itália, o que estava a acontecer em Itália e o que estava a acontecer em Espanha, rapidamente as pessoas se aperceberam que não tinha como, ia acontecer aqui também, portanto, e a comunidade começou-se a organizar. Nós, como Startup Portugal, começámos a fazer trabalho no sentido de explicar às pessoas a questão do teletrabalho, explicar às pessoas as medidas, entrar mais a fundo e repetir, porque nós aprendemos com os anos que não é por explicar uma vez que as coisas ficam resolvidas, é preciso fazer mais vídeos, mais webinars, mais opções. Eu não vejo um vídeo e fico informado, eu preciso de ver vários ângulos do mesmo assunto. E, portanto, há inúmeras iniciativas a explicar como obter fundos, como falar com investidores, como apresentar a empresa. Eu sei que são assuntos que já estão bastante batidos, mas vale a pena nesta altura em que toda a gente tem mais tempo para assistir a conteúdo, tem mais tempo para estar em casa, para cair outra vez em cima disto. Para além disso, nós integramos, a nossa comunidade, nasceu um movimento chamado Tech for Covid-19, e o For é um 4 mesmo, no qual se juntaram inicialmente 150 startups e depois juntaram cerca de 2.000 developers, programadores, e hoje em dia são mais de 6.500 voluntários. Nesse âmbito estão entre prospects e projetos já em desenvolvimento, temos 23, 24 iniciativas que poderiam chamar startups, mas não são, porque são todas, ou na sua grande maioria, produtos oferecidos à comunidade. E temos desde aplicações para fazer o track, para as pessoas fazerem o próprio acompanhamento daquilo que são os sintomas e o que é que está a acontecer na minha vizinhança, ou seja, se já há casos positivos, se não há, se há gente constipada, etc. E partilhamos isso com as autoridades de saúde, ou seja, as autoridades de saúde, para além dos dados oficiais, conseguem ter dados não oficiais que lhes permitem fazer um mapeamento voluntário das pessoas que estão com sintomas. Mas temos muitas outras iniciativas. Temos uma empresa que faz um serviço semelhante ao da Glovo, a Hub, e que começou a fazer transportes para pessoas para levarem coisas aos idosos, devidamente protegidos,
devidamente com os equipamentos de proteção individual todos, começarem a fazer entregas de compras familiar a familiar, de ponto a ponto. Porque se eu tiver uma pessoa que seja mais idosa, que esteja em risco de se apanhar a doença, eu posso não ser a pessoa certa para levar lá o que ela precisa, posso não ser a pessoa certa para levar as compras. Temos uma outra iniciativa que foi live hoje, que é Teams, ver se eu me recordo do nome, Teams for Loan Teams, que é empresas que estejam paradas possam emprestar ou alugar as suas equipas a outras empresas que estejam a sofrer o dobro ou o triplo da demanda. Isto é uma coisa que nós temos assistido muito, que é o varejo, como vocês chamam, ou o retalho, como nós chamamos, tem tido um incremento muito grande daquilo que é a operação online. E precisam urgentemente de gente para compensar durante esta fase da crise esse aumento. Eles sabem que depois esse aumento provavelmente vai reduzir, mas agora precisam de hoje de mais 50 pessoas, amanhã de mais 70 pessoas. Mas nós temos as startups todas da área do turismo que estão paradas, com equipas dessa área. E, portanto, encontramos uma plataforma de negociação, de intermediação, que é gratuita, não cobra comissão, não cobra nada, em que as empresas podem fazer um matching e encontrar as suas contrapartes, a sua nêmesis, quem está a precisar de ceder a equipa e receber algum tipo de compensação ou de manter a equipa ocupada. São 25 iniciativas, podem encontrá-las no techforcovid.org, mas aquilo que particularmente eu acho que foi diferente, e eu penso que deve estar a acontecer um pouco por todas as comunidades, se não tiver, arranquem já, foi a capacidade das pessoas que têm estes conhecimentos porem essa capacidade à disposição da sociedade e com isso conseguirem resolver problemas como adquirir ventiladores, como fabricar máscaras, como fabricar os tão famosos ventiladores das unidades de coisa. Eu soube hoje que temos o primeiro ventilador, os primeiros projetos open source de ventiladores feitos em Portugal foram hoje libertados, ou seja, qualquer indústria pode ir pegar naquilo sem IP, sem propriedade intelectual e fabricar com impressoras 3D, com motores e com outras coisas, ventiladores de urgência. Não são da qualidade ou do calibre dos hospitalares, mas numa situação como está a acontecer infelizmente em Espanha, em que estão a morrer 1000 pessoas ao dia, qualquer ajuda, penso que seja uma boa ajuda. E, portanto, que bom que tudo isso está acontecendo mesmo. O furo você não deu, né? A história boa. Passei um para si, que foi uma que foi lançada. Felipe, no Vale do Silício, Felipe Lamont é sócio da Startse. João, você tocou num ponto importante há duas falas tuas atrás, dizendo que, né, sempre existe oportunidade pós-crise, né? E que justamente as startups podem surfar essas oportunidades com modelos, trazendo modelos simplificando a vida das pessoas, trazendo eficiência, reduzindo custos. E eu consegui fazer uma associação disso com o Vale do Silício e as crises que o Vale do Silício enfrentou, né? Então, principalmente as últimas que eu me lembro, as últimas que eu tinha idade suficiente para me lembrar. Antes disso, eu não consigo compartilhar minha experiência. Mas a primeira delas foi a crise da bolha.com, né? Que foi no auge do ano 2000. Depois dessa bolha, as grandes empresas hoje de internet, como Google, Facebook, foram empresas que surfaram isso e, de fato, se transformaram e, de fato, consolidaram o seu negócio. Foram empresas que ou nasceram antes, um pouquinho antes disso acontecer, né, naquele cenário onde tudo era startup, onde tudo era empresa de internet, e depois, né, da crise, é como se viesse uma onda, varresse aquilo que era espuma e ficassem realmente quem estava fazendo um trabalho sério. Crise de 2009, crise financeira, exatamente a mesma coisa, né? A quantidade de empresas dessa gig economy, que é chamada gig economy, que nasceu pós-crise de 2009, também, ou que não nasceram pós, ou que nasceram antes e se consolidaram um pouco tempo depois, que foi o caso do Airbnb, né, que as pessoas, de fato, iam viajar para a cidade de São Francisco com preços de hotel caríssimos, difíceis de encontrar. 3 malucos, estudantes de designer, criaram uma solução para disruptir o mercado e a indústria hoteleira. Né? Mesma coisa com Uber, né? Dispensa comentários. Eu volto com essa pergunta para ti. Né? Como eu trouxe esses casos mostrando que
o Vale do Silício se reinventou e saiu muito mais forte, né? O próprio ecossistema, as empresas que se consolidaram depois dessas crises, e acredito eu, né, que depois dessa crise do coronavírus que está implantado, de novo, essa onda vai bater, vai levar a espuma embora, e as empresas que estavam fazendo coisas relevantes vão voltar cada vez mais forte. Pergunta para ti, com essa perspectiva de pós-crise, né? Eu quero insistir com isso porque a gente, né, a gente que trabalha com inovação, a gente tem que tentar sempre projetar os possíveis cenários futuros. Na tua visão, quais são, considerando Portugal enquanto país, quais são, na tua visão, as melhores indústrias para se empreender com startup e tecnologia no pós-crise depois de Portugal? Não tenho muitas dúvidas. Ok, há de haver coisas mais específicas, por exemplo, no setor da saúde, das startups de biotech, vai haver mudanças. Vai haver mudanças porque a rapidez de reação, a tecnologia tem que ser melhor, tem que ser mais rápida. Não, independentemente de termos testes ou não termos testes, há um conjunto de informação, de partilha de informação, de sistemas de comunicação, de análise dos resultados, de transferência disso, e tudo isso que é telemedicina, medicina rápida, biotech, quer seja apps ou não, isso vai ter, de certeza, uma volta grande. Também porque eu penso que isto vai ter mais demanda, que esta crise não vai desaparecer imediatamente, não vai ser dia 31 e acabou. Ou seja, vamos assistir a várias vagas cada vez mais pequenas desta situação. Em termos daquilo que é o resto da economia, principalmente na tech, na área mais tech, eu acho que se nós pensarmos que de repente temos 2/3, pelo menos 1/3 da população mundial está neste momento em quarentena e a trabalhar com tecnologia em casa, e provavelmente mais de metade ou metade da população está nessa situação. Nós vimos a democracia mais populosa do mundo, fechou-se a Índia, em 4 horas parou o país. Quais é que são as tecnologias que ainda estão em falta? E às vezes nós temos um Asana, temos um Monday, temos um conjunto de ferramentas para gestão de projetos e gestão de equipas que são boas. Temos um Slack que vai sair daqui de certeza muito reforçado. Temos tudo quanto é teleconferência a sair. Mas será que estamos a atingir todas as áreas daquilo que é necessário para as pessoas trabalharem remotamente? Eu acho que tudo aquilo que tiver a ver com trabalho remoto, com capacidade de gestão de projeto à distância, com métricas, monitorização, indicadores, todos esses setores da atividade vão sofrer uma injeção de clientes, uma injeção de capital e uma luta pela primazia. Eu vejo perfeitamente o Slack, que já era conhecido, era uma plataforma conhecida, a ultrapassar muito rapidamente muitas outras plataformas que estavam presentes na comunidade. Eu não sei o que é que está a acontecer no Brasil, mas em Portugal aquilo que era uma plataforma que era vista com alguma desconfiança por muita gente, de repente tornou-se a parte central de muita indústria tradicional. Quando as pessoas foram enviadas para casa, precisavam de um canal de comunicação que fosse organizado, rastreável, que tivesse ferramentas, e o Slack tinha tudo isso, e portanto foi um rastilho, ardeu assim de repente toda a gente sabe o que é um Slack. Temos um Zoom, que é óbvio que está a crescer, mas também já vemos algum. Eu desde que isto começou há 2 semanas, não tive uma única Skype call. Nenhuma. Não sei se a experiência é igual para todos, mas eu não tive Skypes. Eu tive Zoom, tive Teams, tive Hangouts, tive N ferramentas novas que eu não conhecia ainda, mas algumas destas maiores vão sofrer e vão desaparecer porque não estão na moda de cima. Mas, essencialmente, da minha aposta seria tudo que são ferramentas ligadas ao teletrabalho e à optimização produtiva por via digital das equipas vão sofrer um aumento grande, porque até os gestores das empresas, quem está a coordenar empresas, conseguiu perceber que as empresas ou são mais produtivas ou menos produtivas e conseguem melhorar a partir daí. Já não vai ter receio de ter teletrabalho como tinha anteriormente. Não conseguir controlar a equipa, ou não conseguir manter a produtividade, ou não conseguir, de alguma forma, ter a unidade e cultura da empresa. Passou por isto e percebe como isto pode ser um benefício para as suas empresas e para as suas startups. Isso é interessante, esse comentário que você trouxe, ô João, porque eu estava, no meio tempo, enquanto você estava explicando aqui, eu estava matutando, né, não sei se a palavra matutando em português de Portugal ela existe,
eu tava aqui justamente pensando e entendendo, né? Olha para você ver como são as coisas. WeWork, né? A grande empresa de coworking. Ela foi fundada em 2010, um ano depois da crise imobiliária nos Estados Unidos. Por quê? Porque ficou caro ter escritório, porque as pessoas agora, e nesse conceito de gig economy, de economia compartilhada, as pessoas compartilhando espaços, compartilhando custos. E o WeWork, ele foi um sucesso até muito pouco tempo antes da crise. Até muito pouco. E esse conceito de coworking também. Até muito pouco tempo. O que acontece agora, né, uma notícia relativamente nova, acabou de sair agora no TechCrunch, o SoftBank, que é um dos maiores investidores do WeWork, né, um dos grandes fundos de investimento de venture capital do mundo, anunciou que não vai realizar a opção de compra de 3 bilhões de dólares de ações. Ou seja, isso é uma notícia que era a notícia que faltava para dizimar para sempre o WeWork da história do empreendedorismo, da história da inovação, da história provavelmente da disrupção no mercado de real estate, né, no mercado imobiliário e no mercado de escritórios. Então, é muito interessante ver isso, por quê? Porque, de fato, aquele comportamento que existia antes das empresas terem escritórios privados, né, no passado, que foi disruptido pelo modelo de coworking do WeWork, né, que era justamente esses espaços compartilhados, nitidamente, depois dessa crise, muito em função também do que está se mostrando no WeWork agora, a expectativa é que as empresas se adaptem e que, nesse contexto, as pessoas tendem a trabalhar de uma maneira remota, né? E empresas que eram antes dessa crise não tão relevantes globalmente, como Slack e Zoom, agora acabam se tornando empresas relevantes, né? Talvez o nosso escritório de trabalho no futuro seja dentro do Slack, seja dentro do Zoom. É interessante esse comentário, essa observação que você trouxe. E é interessante ver outra coisa, Filipe. É o seguinte, que é, se eu não sei qual é o peso que cada empresa tem no seu balance sheet em termos de custo de escritório. Depende muito do sítio onde estiverem e depende muito do que é que compõe o seu RH. Mas, de uma forma geral, as startups têm entre 60% a 80% dos seus custos são recursos humanos. Os outros 20% são outras coisas. Se nós conseguimos olhar para aquilo que é o espaço de escritório e conseguimos tirar aí mais, não estou a dizer eliminar, eu como gestor de uma startup, eu como CEO de uma startup, se eu conseguir reduzir o meu espaço por 1/3, eu consigo poupar para ter mais 2, 3, 4, 5 RHs que podem estar a trabalhar, e as minhas secretárias, eu posso ter na mesma as pessoas dentro do escritório, mas pode ser uma questão perfeitamente hot desk, que é um conceito que existia há uns anos atrás, que era ninguém é dono de uma secretária, mas as secretárias estão disponíveis para quem quiser vir trabalhar naquele dia, e as secretárias têm que ser deixadas limpas ao final do dia e preparadas. Eu consigo preparar um escritório mais bonito, mais interessante, permite às minhas pessoas virem trabalhar ao escritório nos dias em que precisam de vir trabalhar ao escritório e pouparem dinheiro em deslocações e ganharem qualidade de vida ficando nos sítios onde estão. Isto tem impacto não só na empresa, mas na comunidade que envolve o sítio onde a pessoa vive, porque eu passo a comprar perto, passo a estar mais tempo na minha comunidade. É uma alteração com mais implicações do que aquelas que à partida nós pensamos que isto pode trazer. Espero que isso seja uma alteração suave e que não seja uma alteração disruptiva, porque as notícias do WeWork são tristes e há muitas startups e muita gente a trabalhar à volta de coworking spaces, desde as pessoas que estão em artes criativas e design, etc. E, portanto, espero que isto seja uma coisa progressiva no qual haja espaço para todos e se adaptem. Mas, como disseste, estas crises às vezes batem à porta de certos setores e não avisam. Júnior? Não muda aqui o meu microfone. Ô, João, tô notando várias coisas aqui da conversa da sua com o Filipe para pegar aqui uma visão ampla disso tudo. A gente falou ali atrás, o Filipe falou do WeWork, da mudança dos coworks, né? As pessoas sendo obrigadas a trabalhar em casa vão perceber que talvez não precisem de escritórios tão grandes. Os alunos, as crianças estudando em casa, talvez criem um novo padrão para a educação, talvez não se precise ir à escola todos os dias.
Sabe quem é que vai ganhar muito com isso? São as educadoras. Eu fiquei a achar que a educadora devia ser a pessoa mais bem paga do mercado. E eu fiz uma aula essa semana com uma modelo brasileira, empresária desse mercado de moda, e ela me falou que as grandes marcas de luxo também vão ter um impacto muito grande, porque as pessoas não têm onde usar hoje, nessa situação que a gente está, não tem onde usar e mostrar as suas roupas de luxo, as bolsas e tudo mais. O que parece é que a gente começa a desenhar um novo padrão de consumo, né? As pessoas vão consumir coisas de um jeito diferente, elas vão ter padrões sociais diferentes, formas de se relacionar diferentes. Restaurantes aqui no Brasil, que até então eram restaurantes de alto padrão, que não faziam serviço de delivery, estão tendo que fazer, tem que fazer para sobreviver. Então é um novo padrão de trabalho, um novo padrão de consumo. Portugal, nos últimos anos, se fortaleceu muito pelo turismo, pelo Web Summit, o apoio às startups, incentivo ao empreendedorismo. Então, essas coisas ajudaram Portugal a superar, talvez, as últimas crises. Diante desse cenário todo de mudança de comportamento e do que Portugal investiu para sair da crise, né, turismo, Web Summit, startups, enfim, como fica esse futuro? Será que ainda segue nessa direção? Portugal vai ter que se reinventar de novo? O que você imagina para os próximos meses? É assim, eu pessoalmente estou relativamente confiante que isto é uma crise e que do outro lado vai estar um mercado. As nossas praias não ficaram sem sol. A areia continua a ser linda e impecável como a do Rio, não há diferença. E isso na Europa é um fator diferenciador. Continuamos a ser o segundo país mais pacífico do mundo. Não há tiro, não há roubo, há muito pouco, é irrisório. Continuamos a ser um dos países mais acolhedores para o estrangeiro e, portanto, estamos confiantes que isso são coisas que não mudam, que não desaparecem. Aquilo, não sei, ficou... Ok. O que eu acho é a aposta na tecnologia, nas startups e na inovação não é uma coisa de pensar que é para agora. Isso é uma coisa para sempre. Tem que ser sempre. Não é uma coisa... Porque você está hoje a apostar nisso, mas daqui a 5 anos tem que estar a apostar igual, porque a tecnologia para o futuro será outra e você está a apostar noutros setores, noutra tecnologia, noutras equipas, mas isso tem sempre que existir, porque senão vai ficar para trás. Com a velocidade com que o mundo e com que a economia está a mudar e os seus ciclos cada vez mais curtos, não fazer de uma forma séria e dedicada por parte dos governantes e por parte da sociedade é só perder o comboio. E quem perdeu o comboio não sabe quando é que ele volta a parar. Portanto, eu acho que isso é garantido. Em relação ao turismo, nós temos que ver qual é que é o impacto que isto vai ter na aviação, porque o turismo em Portugal é, como todo o turismo, bastante dependente da aviação. E a aviação parece-me que é um setor que está a sofrer muito, com muito apoio dos governos, mas está a sofrer muito. Portanto, temos que ver, porque sem aviação, ou com uma aviação fraca e reduzida, vai ter um impacto que tem que ser trabalhado. Dito isto, Portugal não só investiu no turismo para receber as pessoas, mas tem investido nos últimos 3, 4 anos muito em startups e em tecnologia para integrar a cadeia de valor do turismo. E nesse sentido faz toda a lógica continuar a investir nisso, porque, como estavam a dizer há pouco, nós não sabemos como é que vai acontecer a seguir, mas vai acontecer alguma coisa a seguir. E ter startups tecnológicas e ter tecnologia para alimentar essa cadeia de valor é garantidamente uma forma de estar envolvido onde quer que seja que o mercado cresça, vai crescer juntamente com essa cadeia de valor e, portanto, essas startups vão crescer com ele. Vou aproveitar essa pergunta do Júnior, porque o que o João Borga falou aqui, Júnior, do sol, do ser o segundo país mais seguro do mundo, que no mundo dos negócios isso poderia ser chamado de soft skill para trazer negócios, né? Na vida da pessoa, o soft skill é a empatia, é a inteligência emocional. No mundo do país, isso talvez fosse soft skill do país.
Por outro lado, e isso acontece, eu estava antes dessa crise do coronavírus, num jardim aqui em Lisboa, que chama o Jardim da Estrela, conversando com um francês, CEO de uma empresa de tecnologia, de segurança em tecnologia da informação, que tem escritório em Paris e Nova York. Aí ele tinha 1.500 funcionários em Paris, 1.200 funcionários em Nova York e 100 funcionários em Lisboa. E ele abriu para mais 300 vagas de programadores. 80% dos candidatos queriam em Lisboa, e ele não tinha estrutura para receber em Lisboa. Lisboa era só uma pequena base. E aí ele foi atrás dessa informação, né? Um cara de ciência de dados falou, que história é essa? O soft skill, Paris e Nova York. Por outro lado, eu sou um brasileiro que vive em Lisboa há 1 ano e 2 meses, estou empreendendo, montando negócios aqui, começo a olhar de longe assim, que quando a crise aperta também, todo mundo se protege, né? Será que o português vai se proteger do estrangeiro daqui para frente, João? Eu fui imigrante. Eu vivi em vários sítios do mundo. Eu vivi em África, vivi em outros países da Europa. Praticamente todos os meus amigos, se não foram imigrantes, têm alguém muito próximo, mulher, pai, irmã. O que eu quero dizer com isto é que quase todos nós já vivemos noutros sítios, quase todos nós já sofremos ou tivemos a vantagem de estar em países que eram abertos, que trabalhavam com outros e que recebiam bem. Portanto, esta coisa da cultura de receber bem não é uma coisa que nos é ensinada de pequenino, a dizer você tem que receber bem. Não, é uma coisa que toda a gente viveu na pele. E, portanto, toda a gente gosta de receber bem ou tratar corretamente quem está de fora e com uma particular atenção, porque já passou por isso, já soube o que é estar fora do seu país, já soube, às vezes que é difícil. Claro que há gente, em todas as sociedades, há gente que não se comporta da forma mais correta, mas esta é a cultura, é aquilo que se sente no país. E a sua motivação é uma soft skill, mas é adquirida por cada um. E, portanto, eu penso que isso não vai mudar. Isso não vai mudar e nós temos neste momento um dos maiores volumes de pessoas estrangeiras em Portugal. E isso não aumentou a xenofobia, não aumentou o racismo. Acho que o facto de passarmos por uma crise de saúde, se fizer alguma coisa, é aproximar as pessoas. E o sinal foi dado pelo governo. Ao legalizar, todos os estrangeiros que estavam em processo de legalização e todas as pessoas que estivessem em conformidade em Portugal, instantaneamente, está a mostrar qual é a atitude do país, que é uma atitude de receber as pessoas, de acolher e de tratar como cidadão quem está cá e quem está a ajudar. Tá bom, João. Não, e eu posso... Fala, João Júnior. Felipe, se eu pudesse complementar, o mundo é um mundo globalizado por conta dos portugueses e por conta de Portugal. Se não fosse... Sim, desde a época, né, 500 anos atrás, se não fossem por vocês, o mundo não seria tão conectado, né? Não muito antes da internet, né? Quem criava justamente as conexões entre o mundo eram as caravelas portuguesas. Então, os portugueses, né, enquanto população, de fato, são pessoas que estão o tempo todo fazendo negócios no mundo inteiro, isso quase que desde a sua origem. Mas eu acredito que Portugal, sim, de fato, vai continuar com os braços abertos, como sempre esteve, porque mesmo em momentos difíceis na economia portuguesa, sempre esteve aberto para pessoas de outros países, para outros povos e outras culturas. Mas eu acredito que vai, sim, surgir uma onda de nacionalismo no mundo depois dessa crise. E vocês que estão nos acompanhando aí de Portugal, se vocês são abençoados por não viverem isso, né? Não compartilhar, não vão ser as pessoas que vão compartilhar disso no futuro, né? Porque a globalização é um caminho sem volta. Mas em função de toda essa crise sanitária, essa crise de saúde que está acontecendo no mundo, bandeiras nacionalistas vão ser levantadas cada vez mais forte. E na minha visão, eu acredito que o mundo vai pelo menos tentar se fechar um pouco mais nesses movimentos de globalização. Pô, quem sabe, né, talvez se isso acontecer aqui no Vale, eu tenho certeza que o meu próximo destino vai ser certamente Lisboa, que é uma cidade que eu amo, um país que eu adoro e tem a melhor comida do mundo. Felipe, vou começar a trabalhar para isso, hein? Eu vejo alguns sinais disso. Nós temos visto alguns sinais, mesmo dentro da própria União Europeia, que é normalmente dentro de um certo balanço bastante aberta. Então, internamente, dentro da própria União é muito aberta. Mas nós temos visto isso com alguma apreensão. Vemos os Estados Unidos fecharem as fronteiras literalmente a países que se calhar
não tinham que fechar as fronteiras, e já víamos antes da crise as questões das negociações com a China, das negociações com outros países. Mas há aqui uma franja, há aqui uma parte que eu acho que nos compete a nós, que é das startups, que é do nosso mundo, que é da tecnologia, e nos bits and bytes, e nos serviços que são cobrados e pagos em cryptocurrencies e em moedas, e na forma de prestar serviços digitais, eu estou convencido que a caixa de Pandora foi aberta. Não há mais como fechar essa caixa. A partir do momento em que você tem país, como Portugal vai ser um deles, em que aceita que você crie uma empresa a partir de qualquer lado do mundo, em que você tem ferramentas de pagamento que são internacionais e que lidam com moedas que não são ligadas a um Estado, eu acho que nós vamos ver uma alteração muito grande naquilo que é o protecionismo e como é que ele se comporta, porque aquilo que eram as regras e a maneira de fazer as coisas há uma década atrás não vai servir para a próxima década. Muito bem colocado, João. E uma coisa que a gente fala, né? Eu morando aqui no Vale do Silício há mais de 5 anos e convivendo e entendendo e estudando o tempo todo o que faz do Vale do Silício ser o que o Vale do Silício é. Um dos motivos que faz o Vale do Silício ser o principal ecossistema de inovação do mundo, mais forte, onde basicamente tudo que impactou a nossa vida nos últimos 50 anos saiu desse lugar, né? Isso desde o primeiro computador pessoal, a conexão da internet, até tecnologias mais recentes como Uber, Facebook, Google e por aí vai. Um dos grandes fatores é a diversidade, né? Mais de 50% das pessoas que estão no Vale do Silício não nasceram nos Estados Unidos. São pessoas que, na hora que colocam um problema na mesa, você tem um chinês que vai dar a visão dele sobre como aquilo deveria funcionar. Você tem um indiano que vai falar que, poxa, se a usabilidade daquele produto não for daquela forma, não vai funcionar. Então, nesse momento, na hora que você traz visões diferentes, pessoas com perspectivas diferentes, com culturas diferentes, com visões de mundo diferentes, a única maneira de conseguir construir um produto global é justamente colocando todas essas players na mesa. E Portugal faz isso muito bem. Mais de 70%, eu não sei, eu vou pedir para o João confirmar esse dado, mas posso estar errado nos números, mas mais de 70% das pessoas hoje que estão empreendendo em Portugal são de fora, né? São de fora de Portugal. Eu não sei se o número é 70, eu peço até o João, eu peço perdão para você se eu estiver trazendo alguma informação errada também, porque são tantos números todos os dias que a gente acaba não conseguindo recordar. Mas eu sei que boa parte das pessoas que estão empreendendo em Portugal são pessoas de fora de Portugal, e isso é lindo, isso é muito bonito. E quando eu vi isso, eu disse, é nesse momento que eu acredito que Portugal vai conseguir se diferenciar dos outros ecossistemas do mundo. Filipe, eu não sei confirmar o número ou não, eu não tenho essa estatística comigo, mas sei que há muita gente que é de fora. Muita gente que é de fora. E não são só os CEOs, ou seja, não é só fundador que é de fora, é também developers, é também marketeers, e isso para nós é muito bom, e confirmo completamente isso que estás a dizer, que não há... Eu acredito que no Brasil haja mais gente do que há em Portugal, pela nação que é, pelo país que é, mas, por exemplo, nos países europeus não é muito normal você ter uma pessoa que sabe lidar com um pipeline de 40 milhões de clientes, ter uma pessoa que sabe lidar com um pipeline de 100 milhões de clientes. E nós, essas pessoas, tivemos que as ir buscar fora e treiná-las cá e passar o conhecimento para mais pessoas cá. E essa é a única maneira de você conseguir adquirir isso, porque são poucos os sítios no mundo, Silicon Valley é um deles, mas o Vale do Silício, como você diz, é um deles, mas há poucos outros sítios onde se consigam ir buscar pessoas boas que percebam disto. Portanto, se nós queremos ter esse tipo de ambição para as nossas startups, então temos que ser capazes de acolher e tratar bem e de reter esse tipo de talento. Se não o fizermos, se uma pessoa se torna protecionista. Eu, por exemplo, eu vivi no Reino Unido durante 3 anos e acompanho com alguma tristeza aquilo que os ingleses escolheram democraticamente, obviamente, para o destino da nação deles. E temos recebido cá grandes empresas internacionais e outras britânicas de origem a mudarem-se para cá porque as equipas deles não se sentem confortáveis na rua, não se sentem confortáveis com aquilo que ouvem, que são acusados, as coisas que acontecem. E isso é uma maneira que eu tenho pena pelo Reino Unido, gosto por ser português, mas tenho pena pelo Reino Unido e por aquela sociedade, por eles estarem a perder de uma forma quase silenciosa aquilo que era uma das suas maiores capacidades, que era de atrair gente de todo o mundo para produzir produtos de espetacular qualidade e de ambição global. E, portanto, acho que sim, acho que o facto de termos neste momento
quase todas as equipas têm estrangeiros. A minha própria equipa é formada mais de 50% por pessoas de outros sítios ou que nasceram noutros sítios e, portanto, acho que isso é altamente louvável. A gente está chegando já quase ao fim dessa nossa entrevista. Quero fechar com o Júnior, lá de São Paulo. Júnior Bornelli, contigo. Bom, João, eu acho que a gente conseguiu trazer um panorama aqui legal sobre o que Portugal fez, o que está fazendo, falar um pouco de futuro sem fazer essas previsões futuristas e que não fazem muito sentido nesse momento. Aqui no Brasil, que a gente tem percebido um movimento muito grande dos próprios empreendedores, empresários, de se unir para ajudar aqueles que têm menos condição, aqueles que estão numa situação mais desfavorável. Desde grandes empresas como Ambev, grandes bancos, empresas de tecnologia, se reunindo para fazer não só doações para hospitais ou material hospitalar, mas para ajudar pequenas empresas. Então, por exemplo, o iFood, não sei se você conhece o iFood aqui no Brasil. O iFood, aplicativo de delivery, criou um fundo... É o Globo português. Sim. Criou um fundo de 3 milhões de reais para subsidiar, para pagar os motoqueiros enquanto eles não podem trabalhar. Então, está criando uma série de insumos, né, para ajudar. Como está essa corrente aí em Portugal, essa corrente de união, de auxílio, o clima positivo? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, é assim, algumas das coisas que nós temos visto foi algumas das empresas que tinham corporates, assim como está a dizer, como a Ambev, como a iFood, que tinham programas de aceleração ou concursos de empreendedorismo pensados e teriam uma calendarização própria, anteciparam a sua calendarização para lançá-los agora. Ou seja, aquelas pequenas bolsas, os pequenos investimentos resultantes de concurso de empreendedorismo, nós temos visto sair alguns agora, quase como se fossem o momento certo para salvar as melhores startups de cada setor e intervir agora, porque se estiverem à procura de eleger as melhores startups daqui a 6 meses, se calhar uma das melhores startups já não está lá. E, portanto, isso é um sinal muito, muito importante para o ecossistema e uma oportunidade de ganhar, se calhar, 10 mil euros ou 20 mil euros, que permitem ter um runway de mais 3 ou 4 meses para estas startups para conseguirem chegar ao outro lado desta situação. Temos visto também, aquele movimento que eu falei há pouco é um movimento muito grande, com muita gente e com muitas empresas a injetarem dinheiro para lá, que junta 150 startups e scale-ups das maiores, o techforcovid.org, e lá temos visto também muitas doações. Ainda ontem uma das startups que está envolvida, que é a GoParity, anunciou no grupo que tinha acabado de angriar 200 mil euros para comprar material hospitalar, para encomendar na China, material hospitalar. Outra das nossas startups, que é Plugin to China, disponibilizou os serviços deles, eles fazem procurement de hardware na China para startups portuguesas. E, portanto, é uma equipa de logísticas e de compras que está na China permanentemente e que compra material e envia para Portugal para as nossas startups de hardware. E eles disponibilizaram a equipa toda de logística deles para as startups que estão a comprar material hospitalar e estão a oferecer aos hospitais, mas também para o governo português, caso necessitasse, para encontrar fabricantes novos de ventiladores, de máscaras cirúrgicas, de todo o material que faz falta nesta situação de crise. E, portanto, eu tenho visto alguma coisa a acontecer. Não vi aquilo que você disse. Não vi aquilo que você disse e eu acho que isso é interessante, que é empresas juntarem-se para criarem pequenos fundos de auxílio direto a outras coisas. E, portanto, acho que vou roubar essa. Acho que essa é uma boa para roubar. A gente queria trazer uma sua, você está pegando uma nossa, né, João? Mas eu estou dando 25 para você, é só correr ela, não vou dizer elas todas, é só correr, está lá. E o código, na maior parte delas, é gratuito, está no GitHub, e portanto, se quiserem levar para o Brasil alguma coisa, entrarem em contacto ou comigo, ou diretamente com a equipa do Tech4Covid, e conseguimos organizar isso, fácil. Muito obrigado. Tá? Para quem entrou agora, o João Borga é diretor-geral da Startup Portugal. A Startup Portugal se juntou a Lewagon e criou um movimento que é o Stay Home, Keep Growing, e o pessoal do Stay Home, Keep Growing, que apoiou muita gente da Startse
o projeto de fazer essa conexão Startse Global, juntando São Paulo, Vale do Silício e Lisboa. E te agradeço muito, João Borga. E para fechar, quero mandar lá para o Vale do Silício com o Philippe Lamonier, que vai trazer as últimas informações aqui desse programa da Startse, que é um programa gratuito, global, no mundo inteiro. Obrigado, João, por esse prazer em compartilhar essa 1 hora contigo. Acho que quem ganha somos nós que estamos aqui. Acho que foi um bate-papo super bacana e parabéns por esse movimento, né, que Portugal está fazendo já há alguns anos com Startup Portugal. Acho incrível, eu sou super fã e queria que essas iniciativas acontecessem em mais lugares pelo mundo. Eu sou super fã mesmo. Eu acho muito interessante. E justamente nesse caminho que o Júnior acabou de comentar sobre, né, as comunidades se unindo para ajudar as pessoas, né, e tentar buscar um momento de otimismo, uma das coisas que a gente decidiu fazer com a Startse, né? Enquanto, acho que certamente deve estar acontecendo isso em Portugal, está acontecendo isso aqui nos Estados Unidos, na hora que você liga a televisão, são só desastres, né? É tantos mortos, hospitais sem capacidade, é muita tristeza o tempo todo, e a partir do momento que a gente passa a consumir, e só consumir, não que consumir esse conteúdo é importante, mas quando a gente passa a consumir só esse conteúdo, isso nos joga por um caminho de que a gente começa a ficar sem esperança de quando isso tudo de como vai ser o mundo pós esse movimento. E pensando nisso, a gente resolveu criar, vou compartilhar com vocês aqui agora rapidamente a minha tela, só um minutinho. A gente resolveu criar um movimento no Brasil chamado Restartse. Vou compartilhar aqui. Você quer ir falando, Júlio, enquanto eu aproveitar que o Júlio foi o grande pai desse projeto? É assim, esta é uma crise sanitária, é uma doença, nós já temos a experiência de ver o que aconteceu na Coreia e na China. Isto vai passar e vai passar, não demora tanto tempo. Não estamos habituados a isto, mas há esperança, não há coisa. Se nós todos ficarmos em casa e cumprirmos aquilo que nos estão a dizer, até pode passar sem grande impacto nas nossas vidas. Isso é o principal. Isso é o principal. Então, deixa eu compartilhar aqui. Esse é o movimento que a gente está fazendo. A gente decidiu, né, nós da Startse, uma empresa com... Né, hoje a gente está fazendo um trabalho o nosso propósito o nosso mercado é o da educação executiva no Brasil, e a gente decidiu, né, dedicar boa parte do que a gente está fazendo hoje para distribuir mais de 100 horas de conteúdo gratuita para dar justamente algum alento para as pessoas que estão nos acompanhando, empreendedores, profissionais que estão no mercado, para falar sobre 4 grandes frentes, né? Justamente sobre o ponto de vista profissional, né? Como que você, enquanto profissional, pode se reinventar para se manter competitivo nesse mundo que se transforma de uma maneira muito rápida. Consequentemente, nesse mundo que se transforma de uma maneira muito rápida, as organizações, que é uma outra vertical, né? Como se manter competitivo, né, diante de toda essa transformação. A terceira linha é a linha de novas tecnologias e novos modelos de negócio, o que está surgindo nesse momento e o que vai ficar forte após esse movimento todo de crise. E o quarto ponto, Júnior, me ajuda, fugiu a cabeça, o quarto ponto é o ponto eu falei sobre profissional, as corporações, novas tecnologias, novos modelos de negócio. E como criar projetos inovadores dentro de grandes empresas. Isso aí. Então, esse é um pouco do que a gente quer compartilhar. São mais de 100 horas, 100% gratuitas que a gente está distribuindo em português. E vocês que estão em Portugal, vocês quiserem ter acesso e conhecer um pouquinho mais desse trabalho, só escaneiem esse QR Code. E por ser um conteúdo 100% em português e não focado somente no Brasil, então a gente traz conteúdos da China, trazemos conteúdos do Vale do Silício, aqui do Vale do Silício, trazemos conteúdos do Brasil também, né, e quem sabe a gente vai ter nos nossos próximos papos aqui pessoas de Portugal também, e acho que esse movimento é um movimento muito legal que a Startse encontrou para ajudar pessoas, empresas, empreendedores a superarem esse momento de crise com otimismo, com boas perspectivas, e é isso que a gente espera, e é isso que a Startse acredita. Pessoal, muito obrigado por compartilhar esse tempo com vocês, muito feliz de ter mais uma vez, João, de estar com você aqui, de te conhecer também. William, Júnior, muito obrigado, e até a próxima. Valeu, pessoal, valeu, Portugal, um abraço grande.